Graça e paz do Senhor Jesus. Uma ótima quarta-feira para você e para sua família e que a bênção de Deus acompanhe a sua vida. Continue seguindo com fé, continue estudando, entendendo, compreendendo e praticando a palavra de Deus e eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Esse livro é um livro sagrado, não porque nós demos esse título a ele. A Bíblia é um livro sagrado porque ela é a palavra de Deus. Então, se tem algo que você pode fazer para melhorar em todas as áreas da sua vida, seja na criação do seu filho, seja no seu casamento, seja profissionalmente, em sua profissão, no seu trabalho, é ler, meditar e aplicar os princípios descritos na palavra de Deus. Você não terá do que se arrepender. Então, vamos fazer isso mais uma vez. Quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 4 e a gente vai ler aqui os últimos versículos deste capítulo que demonstrou para nós a profecia do Senhor se cumprindo contra Eli e sua família e mostrou também claramente para nós aqui, né, que apesar dos pesares, da grande dificuldade do reconhecimento do povo de Israel em relação ao pecado, eles ainda assim quiseram continuar vivendo as suas vidas, né, do seu jeito. Deus deu a oportunidade, mas eles não aceitaram a oportunidade e agora eles estão colhendo as tristes consequências, as graves consequências do pecado. Que Deus nos ajude a ter a máxima compreensão para que a nossa vida também seja diferente. Então, em 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 19, nós veremos o finalzinho, depois que ele, obeso, né, tropeça, cai, bate o pescoço, quebra o pescoço e morre. Ainda temos aqui outros detalhes acerca da profecia se cumprindo, né, acerca da mulher de Finéias, que estava grávida, a gravidez acaba se adiantando, toda a situação se desenrola aqui, enfim. É um final que não é feliz, é um final que se cumpre a palavra do Senhor, mas é necessária para que a gente tenha um entendimento de que Deus nos dá oportunidades e quando nós não entendemos, não compreendemos e não discernimos, chegará um momento também em que o cálice da sua ira vai transbordar. Devemos levar isso para a nossa vida. Então, o texto bíblico diz assim para nós em 1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 19. A sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e de que o sogro e o marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: "Não se desespere, você teve um menino." Deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: "A glória se foi de Israel." Porque a arca de Deus fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. Depois acrescentou: "A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada." Triste fim, tanto de Eli, dos seus filhos, de sua família, e agora chegamos até a sua nora e também ao seu neto, que imagine só, carregaria o nome de Icabode por toda a sua vida, devido a todos esses acontecimentos que poderiam ter sido evitados durante a vida e o sacerdócio de Eli, mas que não foram. E infelizmente as consequências estão aí. Você pode até escolher como pecar, mas você não pode escolher as consequências do seu pecado. Isso você não tem o controle. Você tem o controle até o ato em si ou a escolha por não praticar o pecado. Até aí você tem o controle. Até aí você pode escolher. Mas a partir do pecado cometido por você, você já não tem mais o controle da consequência dele em sua vida. Então vemos claramente aqui que toda a omissão de Eli durante a sua vida de sacerdócio, a criação dos seus filhos, trouxe muitas dores ao povo de Israel e à sua própria família. Então ele decidiu ser daquele jeito, ele manteve-se daquele jeito e mesmo quando teve a oportunidade de direcionar, de tirar os seus filhos ali do sacerdócio, discipliná-los da maneira correta, ele não fez, fazendo com que todo o povo de Israel sofresse severas consequências. Estamos aqui diante de um homem que não foi feliz em seu sacerdócio e por conta também de suas decisões erradas, da sua omissão, 35 mil israelitas morreram durante esses dois confrontos com o povo filisteu. Então, tome muito cuidado com as suas decisões. Sabe o que pode destruir a sua vida? O pecado.
O pecado te afasta de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus. O pecado, se não tratado, se não confessado, se você não nutre no seu coração o arrependimento em relação ao pecado, ele terá a tendência de se fortificar e cada vez mais puxar outros abismos para destruir a sua vida. Nós precisamos ter a consciência de que o nosso Deus é um Deus paciente, amoroso, gracioso, mas também precisamos ter a consciência de que um dia esse cálice transborda e de que a ira de Deus se voltará contra aqueles que, de maneira pensada, planejada, decidiram viver no pecado. Cuidado com isso. Depois de inúmeros reveses, a nora de Eli diz: Icabode, tarde demais. Ela toma, ela chega à conclusão de que a glória de Deus se foi, do povo de Israel, mas só que é uma conclusão que ela chega já de forma tardia. Ela poderia ter discernido isso antes, mas está discernindo isso depois que seu marido morre, que seu sogro se vai, que Israel tem aquela fragorosa derrota diante dos filisteus. Só aí que ela entra, para dizer: Icabode, a glória se foi. Então, quando o povo de Deus peca, a glória divina se retira sobre o povo. Êxodo capítulo 32 e também o capítulo 33 escreve isso. Muitos só acordam para esta verdade depois da tragédia. Permitem que problemas se sucedam e que desgraças se avolumem e só depois reconhecem a ausência da bênção de Deus. O filho pródigo só tomou consciência da sua realidade quando ele estava na pocilga. Cada minuto passado em rebelião contra Deus adia a possibilidade de ele demonstrar, e de forma pública, notória, de forma prática, a sua graça. A cada minuto longe da presença de Deus, você vai se tornando uma pessoa pior. Então, cuidado com o pecado. O pecado se mostra como algo bom, se mostra como algo doce, se mostra como algo agradável, mas no seu fim é amargo, é terrível e traz grande destruição para a sua vida e para quem estiver próximo a você. As consequências do pecado são gravíssimas, seja na sua perspectiva um pecadinho ou na sua perspectiva um pecadão, não interessa. Seja um pecadinho ou um pecadão, faz com que você se afaste de Deus e longe de Deus você se torna presa fácil para Satanás. Cuidado com o pecado em sua vida. O pecado afasta você do seu Criador, afasta você de Deus e destrói você, seus sonhos e a possibilidade de vitória em sua vida. E aqui, 3 fatos acerca desse texto trágico que acabamos de ler. O primeiro é que essa mulher tem um parto antecipado. A mulher de Finéias estava grávida e, ao tomar conhecimento da tomada da arca, conhecimento de que a arca fora tomada pelos filisteus, da morte do sogro e do marido, ela entra em trabalho de parto. Já estava sofrendo, muito provavelmente, por estar ali talvez no finalmente da sua gestação. Não é fácil para a mulher, mas depois de tantas notícias terríveis, o sogro se vai, o marido se vai, o povo perde a batalha, a arca é tomada, essa mulher entra em trabalho de parto. Foram muitas notícias que vieram num pacote e ela não deu conta, não aguentou. Então a criança, está vindo ao mundo. E aí ela tem também uma morte prematura. A Bíblia diz que enquanto ela estava morrendo, olha o que diz aqui para nós o versículo 20. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Então, enquanto estava morrendo, imagine o desespero desta mulher. Está morrendo, sua vida está se esvaindo, as notícias são péssimas, ela não encontra esperança e tudo que sobra na ponta de sua língua é Icabode. A glória do Senhor se foi de Israel. Ela teve um parto antecipado e ela teve uma morte prematura. Não era para isso ter acontecido. Entende, compreende as consequências do pecado de Eli? Consegue perceber o quanto a omissão de Eli foi terrível e cruel com todo o povo de Israel, com a sua própria família? Imagine que Eli tivesse tido a capacidade de educar sabiamente os seus filhos segundo a direção do Senhor e do seu Santo Espírito. Com certeza seria uma outra história para Hofni e Finéias. E com certeza esse garoto não teria recebido aqui esse nome tão terrível que ele carregaria para o resto de sua vida. Em terceiro, uma glória perdida.
Versículos 21 e 22 dizem: deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: a glória se foi de Israel. Em hebraico, a palavra glória, kabod, tem a mesma raiz da palavra pesado, kobed. A glória de Deus é o peso, é o seu peso, a sua substância, a sua gravidade. A glória de Deus é a extensão do seu peso, sua glória revela sua seriedade, a seriedade com que precisamos interagir com Ele. Então não é algo superficial, é algo profundo e algo que precisamos ter a compreensão. Quando esta mulher diz que o peso da glória, a presença de Deus se foi de Israel, isso é algo muito sério. E por que que a glória se foi? Porque o pecado entrou. Então não dá para ter a glória de Deus e o pecado juntos. Isso é impossível, isso é loucura. Isso não existe esta possibilidade. Você precisa sempre optar ou pela glória de Deus ou pelo pecado. As duas coisas você não vai conseguir sustentar. Porque se você sustentar a glória de Deus em sua vida, você perceberá que o pecado, ele ainda tem uma influência porque você vive neste mundo, mas perceberá também que em todas as áreas da sua vida você terá paz. Mas se você alimentar o pecado em sua vida, um abismo puxará o outro, levando você a uma triste destruição. As palavras de Richard Phillips, um teólogo, ele diz: nosso pecado clama Icabode, a glória de Deus se foi, mas a graça de Deus responde Emanuel, o nome dado ao nosso Salvador, que significa Deus conosco, na graça de Jesus Cristo. Você hoje tem a oportunidade, se você está vivendo um Icabode em sua vida, onde você percebe claramente que a graça do Senhor se foi de você, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, dos seus projetos pessoais. Você percebe que pela força do braço você sustentou algo insustentável, você levou a sua vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, segundo os seus próprios princípios, projetos pessoais. Se você tem vivido o Icabode em sua vida, você pode, a partir de hoje, viver Emanuel, Deus conosco, a presença, a graça, o favor de Deus novamente. Mas isso depende da sua decisão. Deixe o pecado de lado, abandone a prática do pecado e sirva fielmente a este Deus que tanto te ama. Deus é por nós, e se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Que Deus te abençoe, abençoe também a sua casa e a sua família, e amanhã nos vemos aqui novamente. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra e nos ajude, Senhor, a entender e a compreender que o Senhor não é um Deus de brincadeiras. O Senhor é um Deus que tem o seu peso, a sua glória. O Senhor é um Deus que traz da tua graça e do teu favor e que nós precisamos levar isso a sério. Obrigado, Jesus, pela tua graça maravilhosa. Obrigado porque o Senhor decidiu vir a este mundo, me tirar das trevas e me levar para a sua maravilhosa luz. Que eu possa, Pai, com a minha vida te honrar, que eu possa com a minha vida dar uma resposta ao inimigo da minha alma, dizendo o quanto eu amo ao Senhor, ao me manter fiel às suas escrituras e santo, Pai, diante dos seus olhos. Eu te agradeço pela sua palavra e te peço misericórdia e graça em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que a sua quarta-feira seja muito abençoada e amanhã nos vemos aqui novamente. Fique na paz do Senhor Jesus.